Eu ia falar de um conceito que o pessoal da Cruzada, é basicamente essa comunidade gringa do YouTube, né, de RPG, que é o conceito das dimensões de um RPG, de um jogo. Né? Você tem um D, 2D, 3D, 4D. É uma coisa que a gente usa bastante dentro dela e acho que seria interessante trazer aqui para a comunidade de português, que fala português do YouTube. Até também como referência para eu mandar para algumas pessoas esse vídeo antes de eu jogar. Do que a gente se refere quando eu falo de um jogo 3D ou de um jogo 4D. Acho que pegou esse grito aí. O pessoal tá fazendo construção aqui do lado, então tá aquela coisa, né? Eu vou mostrar aqui. Esse daqui. Eu traduzi esse conceito, tá? Esse daqui não foi criado por mim. Foi criado pelo 28mm RPG, ou 28mm RPG, que é o Rick. O canal dele eu vou colocar ali na descrição. Caso você fale inglês, inclusive tem muitos exemplos de jogos lá. Eu espero também conseguir trazer alguns jogos em português pro canal, até de novo, para ter como referência, para mostrar para algumas pessoas o que é que a gente está buscando quando a gente joga RPG. Mas ok. Nós temos as três dimensões, né? Elas são os escopos, o escopo de jogo e o tipo de jogo que você vai ter quando você joga RPG. Então, 1D, primeira dimensão, seria ela puramente participativa com lançamento de dados. Pode ser equivalente a jogos de tabuleiro padrão. Então, basicamente, esse daqui é a sessão em que você só está lá para rolar o dado, está ali para estar junto com o pessoal. Os jogadores, eles não participam além de rolar o dado, né? Como diz ele, caso contrário, eles só sentem e assistem o jogo. O mínimo de participação, ele é basicamente uma audiência. O jogador não fala, a menos que seja dirigida a palavra para ele, né? Ele está ali para ouvir a história do GM, do mestre, para ouvir os jogadores, um nível mínimo básico. Ele basicamente está um corpo presente, né? O mestre, um mestre 1D, ele constrói todo o cenário, ele monta todo ali só para entreter os jogadores e ele abre o mínimo de possibilidade para os jogadores poderem participar. Basicamente agora rola isso, agora rola aquilo, né? Então, é o GM, é o narrador falando o jogo todo e os jogadores só estão ouvindo, né? E volta e meia eles rolam um dado. Tirei um 12, tirei um 14, tipo isso. Daqui não importa qual a sua opinião sobre hobby, todo mundo concorda que um D é inaceitável. Pelo menos eu creio nisso. Já o 2D é um pouco mais interessante. Aqui é um pouquinho mais interativo com os jogadores. E é aqui que a maioria das mesas caem. Que é uma coisa que eu já não gostava antes e eu fui entender por que eu não gostava. Então aqui o que você tem? Jogadores. Aguardem sua vez e podem falar na voz dos seus personagens, porém a maior parte da interação entre o jogador e o mestre do jogo é uma série de perguntas e respostas fora do personagem, um jogo de adivinhação. Então o que acontece? Aqui você vai estar mais discutindo mecânica do jogo, por exemplo, ele está dentro do meu alcance? Essa magia aqui, eu consigo usar ela mais de uma vez por combate? Esse tipo de coisa. Então o jogador está interagindo ali, ele pode estar engajado, só que ele está engajando fora do personagem. E ele está interagindo mais com a mecânica do jogo do que com o jogo, com a parte ludonarrativa do jogo em si. Os jogadores farão perguntas mecânicas sobre as regras do jogo, como funciona, enquanto jogam a história derivada do mestre do jogo. E o mestre do jogo 2D, ele até dá opções para os jogadores, né? Ele dá um pouquinho de liberdade. Pode entregar suas brincadeiras na história pré-planejada, essa é a questão. Então, geralmente o mestre já traz tudo pronto. Vai acontecer isso, aí eles vão vir para cá, mas se eles não virem para cá, eu tenho um plano de contingência para fazer com que eles vão para esse lado. Então, você dá um pouquinho de liberdade, mas você ainda tá pegando eles pela mão e guiando. Vocês vão fazer isso, isso, isso e isso. Né? Se você for assistir mesas de RPG do pessoal que grava, aqui onde cai. O pessoal ele faz piadinha fora do personagem, faz referência à série, às vezes para falar de um outro assunto que não tem nada a ver com o jogo. Então assim, você tá
quebrando você tá saindo do personagem, você tá tirando os outros jogadores do personagem o tempo todo. Outro detalhe, a respeito do jogo 2D. Acho que vale a pena mencionar que dentro do 2D há um mini espectro em que alguns mestres eles vão dar muito mais liberdade para os jogadores agir que alguns outros. Mas o que define a diferença do jogo 2D para 3D é que é feita a quebra de personagem, é feito a parte da zoeirinha, da brincadeira, é feita a parte do... Peraí, vamos abrir o livro aqui. Qual que era a regra pra essa magia? Ou qual que são as regras pra grappling? Pra tipo, você tentar apagar alguém? Esse tipo de coisa que acontece no jogo 2D. Independente do quanto você dá liberdade para os jogadores interagir e mudar a história. Então, dentro do 2D você tem esse espectro de um pouco subindo e descendo, mas ele é uma coisa separada do 3D justamente pela habilidade de vamos fazer totalmente dentro do personagem. O que permite você aproveitar muito melhor o seu tempo de jogo. Isso é um detalhe que eu queria adicionar. De monólogo. Eu meço se eu consigo alcançar ele a tempo. E o narrador ele entra. Né? Ou em vez de perguntar, eu consigo ver se ele tá mancando, se ele tá machucado, ele pode perguntar direto, você tá machucado? Porque às vezes um jogador entre jogadores estão interagindo, tá indo bem, aí do nada ele para e olha pro mestre. Eu sei que ele é um clérigo de Shore. Pergunta, você... Qual divindade que tu segue? Ou você é um clérigo de Shore, não é? Esse símbolo aí. Mantém-se dentro do personagem. Se um jogador não indicar o local de atuação de seu personagem ou se mover para algum destino, ele ficará parado sem se mover. Então é esperado que, se você não diz para onde é que você está indo, o que você está fazendo, que você não está fazendo nada. Então aquele clássico de vocês sobem as escadas, chegam na porta e quando batem na porta, tipo, eu já estou tomando controle deles? Não, a gente não faz isso. Eu vou dizer, se vocês subirem as escadas, não, eu subo as escadas. A ideia é que eu como narrador, só vou dizer então o que tem depois. Adiante de vocês, uma porta. E eu deixei aberto. Você quer bater? Você quer chegar destruindo a porta? Isso é contigo como jogador. Então você que diz onde é que você tá, você que diz o que é que você faz. Eu não vou mover o seu personagem. E já entra um pouco aqui na questão do mestre, né? Eles não movem os personagens, nem reescrevem as ações dos personagens. Então eu não... Se você fala que faz isso, eu não digo que você não fez isso. Você que manda isso no seu personagem. Mas ignora todas as vozes fora do personagem. Nunca se envolve em diálogos de perguntas e respostas fora do personagem. Então, de novo, isso daqui de ficar perguntando parte de mecânica, ficar com piadinhas, a gente ignora. A gente quer maximizar aquele momento em que você está vivendo o personagem dentro da sua cabeça e tudo fica naturalmente, você está agindo com o personagem. A gente tenta não quebrar esses momentos que tornam o jogo memorável. Isso é 3D. O que seria o 4D daí? Ele é o 3D, só que com um nível de cocriação. Então, basicamente, é um roleplay co-criativo. O que acontece? Além de suas responsabilidades 3D, então, tudo que eu comentei agora, tudo que eu comentei no vídeo anterior do livro do Shoner, além dessas responsabilidades para com seus personagens, os jogadores podem evocar ações com existências presumidas dentro do mundo do mestre. Se o mestre descrever um quarto, o jogador pode evocar um closet ou um suíte, mesmo que o mestre não tenha descrito o ambiente como tendo um. Ou seja, há coisas que são lógicas que certamente existiriam. Se a gente está num deserto, você não precisa perguntar, tem areia em volta de mim? Claro que tem areia, você se abaixa e pega. Talvez você possa até dizer que achou uma pedrinha, se for por algum motivo você precisa de uma pedrinha. Se você está numa cozinha, você não precisa perguntar, consigo achar uma faca? Ou você não precisa nem mesmo fazer o 3D de eu procuro por uma faca, esperando a deixa do gêmeo. Você pode sentir-se confortável, porque o jogador e mestre, os jogadores, mestre incluso, eles têm essa confiança porque eles já sabem o que esperar dessa mesa. Ele pode direto correr para a cozinha, abrir uma gaveta e pegar uma faca. Tipo, claro que vai ter uma faquinha, pelo menos de serra, ou uma faca um pouquinho mais afiada, aquela faca de cortar carne. Toda casa tem isso. Então, para que fazer a pergunta? Vai direto para a ação. Você tem essa liberdade de co-criar coisas que são presumidas, né?
Isso não significa que você vai usar isso para ganhar o jogo, né? Tipo, eu tiro a minha Mega Blaster 3000 do bolso. Não. Você pode tirar uma caneta, sabe? Você pode tirar um clips, talvez. Uma moedinha. Às vezes você guarda uma moeda. Então, coisas que num filme fariam sentido, que não faria você falar, tipo, vá, sério? Esse tipo de coisa, né? Não, se você tem um grupo que você conhece os jogadores, vocês já jogaram jogos antes, vocês conversam, você sabe que tipo de pessoa faria isso e não faria. Se tem alguém que faria esse tipo de coisa de tirar minha Mega Blaster, conversa com o cara antes, ou talvez esse cara não seja a melhor pessoa para jogar esse tipo de jogo mais imersivo. E o mestre? O mestre ele permite essa cocriação de características evocadas dos jogadores, permitindo uma jogabilidade improvisada. E aqui que é a parte legal. Dando ao mestre do jogo resultados surpreendentes da interação de seus jogadores com ambientes, com resultados inesperados e tanto o 3D quanto o 4D tiram um peso enorme do narrador. Você não precisa planejar o roteiro da aventura. Eles que vão conduzir. Você vai ter o quê? Alguns NPCs, alguns eventos que vão acontecer independente. Tipo, se tem uma bomba plantada, ela vai explodir, se eles pararem ou não. Mas assim, para onde é que eles vão? Como que eles vão fazer? Isso é com eles, você vai estar só reagindo. Então você tira um peso enorme do narrador. E você, como narrador, consegue aproveitar ainda mais essa parte incrível que é ver a narrativa acontecendo e você, junto com os jogadores, ficar imerso no jogo. Então, assim, para quem eu enviei este vídeo, quando eu falar, eu quero fazer um jogo 3D, é isso que eu estou falando. Se eu falar, a gente vai fazer um jogo 3D, mas se você se sentir confortável, você pode meter um 4D, é disso que eu estou falando. Basicamente, eu não quero mais nada disso. Não quero mais nada 1D, 2D. Se eu for estar jogando um RPG. Só daqui adiante. Eu creio que é isso. Um vídeo mais sucinto. Que eu queria comentar. Então, esse é uma terminologia que a gente vem usando bastante ali na Cruzada. Espero ter sido esclarecedor. Um vídeo curto, mas é isso. Talvez eu comente mais detalhes. Como melhor implementar algumas boas práticas para tornar um jogo 2D, 3D. Mas isso é para o futuro. Valeu.